Na hora que eu ia começar a contar aqui, começou a gravar, eu prefiro me opor. Tá. E, Felipe, como é que tem sido aí as aulas práticas, Felipe? Essa pandemia? Bom, algumas pessoas eu já conheço aqui, né? Bom, o Eduardo eu já conheço. O Eduardo participou da nossa primeira aula prática. Mas eu acho que só o Eduardo, dos que estão aqui hoje, só o Eduardo que participou da nossa aula prática aí. Lá Foi basquete e handball. E, Eduardo, e como é que é? É bom, professor? Sim, eu quase não reconheci ele agora, sem máscara, né? Agora que eu vi escrito Triane, eu falei, é o Triane. Sabe, Eduardo, eu fui ver o currículo lá do Triânia, não acabava nunca. Ele nasceu dentro de um grupo de pesquisa. Gente, ele nasceu, foi colocado lá, ó. Não foi na maternidade, não, foi no laboratório de pesquisa. Calma. Você passar, você passa, caraca. Tem cara de novinho, mas já tem uma experiência, né? Tem uma experiência bacana aí. Tá, não, mas olha, a aula foi bem divertida de basquete, de handball. Foi num sábado e, bom, foi eu e 2 amigos meus. Eu estou no segundo período, meus amigos estão no primeiro período. E nós 3 adoramos a aula. A gente não tinha experiência com handball, mas mesmo assim foi super divertido. Que bacana. Bom, um dia eu chego lá no nível do José e do Triane. José também é o cara da pesquisa, né, José? Como é que tá lá o laboratório, José? Mesmo caos de sempre. Tá tudo certo. Tá arrancando muito seu couro? Mas a gente gosta. Eu sei, né? A gente gosta dessas paradas. A gente recebe mal, mas a gente gosta. Enfim, tá. O pessoal chegar. Pra gente começar. José é o nosso moderador, gente. Né, José? Vai conduzir aqui. E aí, gente, aqui no meu relógio, 10h15, como é que tá o relógio de vocês? 10h14. Ansiedade. Meu também, 10h14. Ansiedade. Eu vi alguém fazendo uma pergunta. Onde é que tem como eu ver as perguntas, mensagens na chamada? Agora eu vi. Acho que alguém perguntou quando será a próxima. Eu acho que deve estar perguntando da aula prática, será? Depende do polo, né? Se for de... Não, ambos serão dia 15. Dia 15 de maio. E outro, eu não sei se é 25 ou 31. Só que Bom Sucesso que está faltando uma para repor, porque deu um problema na estrutura do prédio que a gente não podia ir para lá. Aí o Triane vai nos ajudar a ter uma outra data para repor o pessoal de Bom Sucesso. Mas a barra está tranquila. Vai seguir aquelas datas mesmo do calendário. Legal. Ok? Então, vou fingir de santa aqui. Como se eu tivesse chegado agora, tá, José? Pode começar já. A imagem está congelando. Então, vamos lá. Mas alguém chegou no laço. Vamos ver. Tá. A Dani, ela tá sem áudio. Tá bom, Dani. Você escreve que a gente lê aqui. Então, pessoal, bom dia para quem entrou agora, para todo mundo. Meu nome é José Alexandre, eu sou biomédico, sou cientista também, e hoje estou aqui para moderar e apresentar para vocês os 2 professores
que vão debater com vocês e apresentar um pouco mais sobre a possibilidade da iniciação científica no curso de Educação Física, na área de Educação Física. Né? E aí, a gente vai conversar, então, como alguns de vocês já conhecem, né, com o professor Felipe Triani, que é licenciado e bacharel em Educação Física também, é mestre, e trabalha especificamente com formação de professores, tem uma experiência aí com formação de professores. E como alguém já mencionou aqui, inclusive, é professor da Unigama também, do curso de Educação Física. E vamos também conversar com a professora Tatiane Pacheco, minha amiga, que também é educadora física, trabalha aí na rede municipal, na rede estadual, é professora do ensino superior também de Educação Física. Os dois têm experiências muito diversificadas e enriquecedoras para vocês, para a gente falar sobre esse tema, e eu espero que vocês gostem. Acho que a Tati quer começar? Pode começar? Triane, eu combinamos eu começar porque ele tem uma fala mais aprofundada e cabe como sequência, não foi isso, Triane? Então, gente, bom dia novamente, o pessoal que está chegando agora. Estou contente de estar aqui sábado de manhã, chovendo, né, para discutir um assunto com vocês, participar dessa conversa sobre iniciação científica. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, de 2019 para cá, né, eu falo especificamente em dezembro, com a Covid-19, está sendo colocada aí como nossos problemas na saúde, nossos problemas aí do cotidiano, e a iniciação científica, ela vem, de certa forma, ajudar nessa problemática, que ela tem que estar sempre de acordo com o problema que a gente está vivendo. O que eu quero dizer com isso? A gente entra na faculdade, muitas vezes, sem saber o que é a iniciação científica. Pior do que isso, é a gente sair da faculdade sem saber o que é iniciação científica. Que raio é esse? O que significa isso? Que ganhos eu tenho para participar da iniciação científica, ainda mais com a educação física? Né? A gente colocar na balança para que serve isso. Só que não sei por que a gente chega na faculdade desse jeito, porque a iniciação científica não começa lá. Ela tem lá em 2003, né, um incentivo para a educação básica. Então, os alunos do ensino médio, desde 2003, podem participar de editais para projetos de iniciação científica. A gente chama barra médio, barra júnior, onde eles vão até o centro acadêmico participar de projetos que venham ampliar o conhecimento. Vamos supor, o que eu sei hoje da Covid-19 no dia 8 de maio? Então, a partir do que eu sei, a gente vai ampliar isso, né, esse conhecimento. Aí os alunos do ensino médio participam disso. Em 2010, isso ganha um boom, né, isso é ampliado de certa forma, né, e por algum motivo, né, a gente vem declinando nessa participação em iniciação científica, tanto do médio quanto do ensino superior. A minha intenção agora é trazer o conceito para vocês e os últimos estudos que foram feitos. Eu não sei se eu consigo apresentar. José, você consegue colocar para apresentar? Você consegue apresentar, sim, eu habilitei aqui. Confirmem para mim que vocês estão vendo o slide, por gentileza. Carregando. Mas está indo, sim. Agora tá. Tá. Ok. Então, assim, eu trouxe um conceito... Confirmado, visualizando o slide. Obrigada, amor. Estou vendo sim. Um programa que busca proporcionar ao aluno a aprendizagem de técnicas e métodos científicos, ou seja, ele vai te instrumentalizar a partir de métodos e técnicas científicas para ampliar, para ter determinado conhecimento. Quando eu falo método científico, eu tenho que ir lá atrás, um pouquinho na modernidade. Eu vou no Renascimento, vou no Iluminismo, onde começa toda essa fofoca. A gente tem aí o Francis Bacon como um dos principais protagonistas da ciência. O que Francis Bacon desenvolvia? Métodos para que as coisas viessem a se tornar cientificamente, ou seja, fidedignas, verdadeiras, né? Na verdade, a questão da verdade, né, ela acaba sendo subjetiva em muitas esferas. E a ciência, ela busca uma verdade que seja feita aqui e se repita aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma experiência para fazer em determinado laboratório, para chegar a determinada conclusão, essa experiência precisa ser feita neste laboratório, utilizando a mesma balança Filisola, utilizando a mesma temperatura ambiente, e se chegar ao mesmo resultado. Então, as coisas precisam partir de uma observação, uma repetição. É o que Francis Bacon fazia. Vamos colocar água para ferver. A água está fervendo e ele está anotando. Então, a água
fervendo, e um outro fogão, em outro momento, tem que ter o mesmo caráter, né, para se tornar científico. Agora, você imagina, eu recebi uma vez um panfleto falando sobre a dengue. Vamos pensar num problema. Eu comecei a minha fala falando de um problema da sociedade antes da Covid-19. O que o Brasil tinha aí de um grande problema? Era a dengue. A dengue era a questão do momento. E aí você começa a ter, né, um investimento nessa produção científica. E eu recebi uma vez umas informações, fiz, nossa, que legal, isso aqui pode trazer muitos ganhos para a sociedade. É quando descobriram que o mosquito da dengue, ele não voa muito alto. Ele não consegue ultrapassar, né, 50 a 600 centímetros de altura. Então, ele vai sempre sobrevoar por baixo. Eu fiquei imaginando, será que botaram esse monte de mosquitinho? Não é hipótese aqui, porque eu não li profundamente. Um monte de mosquitinho lá no aquário, dentro de uma caixona de vidro lá, e ficaram observando o comportamento do mosquito e perceberam que ele não voa até além dos 50, 60 centímetros. Ou seja, parece uma coisa muito boba, mas uma coisa muito boba que contribui em grande medida para a nossa saúde. Isso não quer dizer que você mora no 12º andar, não vai ter mosquito da dengue, tá? Porque você vai entrar no elevador, a porta vai abrir, ele vai entrar, vai fechar, isso não quer dizer. Mas, assim, o fato de observar o comportamento do mosquito da dengue, ficar lá olhando dia após dia, anotando, registrando, né? Parece um pouco bobo, mas é um grande ganho para a ciência. Então, por isso que a gente precisa estar investindo em ciência o tempo inteiro, né? Não colocá-la em xeque. Então, esse programa é justamente para que o aluno venha compreender e entender o que são os métodos e as técnicas para estimular o seu desenvolvimento do pensar crítico. O que é o pensar crítico? Não é eu acordar hoje e achar, dentro do meu achismo, ditar, né, determinadas regras, né? Eu também aqui não estou invalidando o conhecimento do senso comum, porque a minha avó me ensinava que quando a gente está com cólica não deve andar descalça. Se tem algum estudo para isso, cientificamente, eu não sei, mas eu evito andar descalça quando estou com cólica. Então, é um conhecimento de senso comum que também contribui para o avanço do conhecimento científico, parte daquilo que se tem para buscar de forma mais consistente. Então, você ser estimulado a pensar de forma crítica, cientificamente, não é dentro do meu achismo, dentro das minhas emoções, não se trata disso, né? Decorrente das condições criadas pelo confronto direto com os problemas da pesquisa. Então, eu tinha um problema da dengue, hoje eu tenho um problema da Covid-19, e a gente precisa estar sempre investindo tempo. Por isso que saem essas bolsas, esses editais, né? O PIBIC, que é o Programa de Bolsa de Iniciação Científica do CNPq, e algumas faculdades fornecem essas bolsas também. Essa minha segunda lâmina aqui, ela vai falar especificamente de um estudo feito a partir dos trabalhos produzidos na UERJ. Ela vai analisar quantitativamente, né? Oliveira ele vem analisando quantitativamente quantos estudos foram feitos durante 14 anos. O que são esses 14 anos? É a Semana de Iniciação Científica da UERJ. Então, começou em outubro de 1992, ele buscou lá de 92 a 2005, quantos estudos foram trabalhados ali dentro da educação física, né? Como que a educação física é vista nesse cenário? Então, dentro dessas 14 semanas, né, foram 14 anos. E esse X aí, que eu coloco em vermelho, é uma proposta para lançar para que a gente possa analisar, não especificamente dentro da UERJ, mas qualquer outro espaço de produção acadêmica. Porque a gente não analisa de 2006 a 2020. Aí você pergunta assim, Tatiane, por que 92 a 2005 e 2006 a 2020? É um número cabalístico? É alguma coisa que veio à minha mente, né? Eu acordei e achei que tinha que ser assim? Não, não é. A gente sabe que tem que ter um rigor, né? O que acontece? Esse estudo ele vem trazendo uma citação que eu apresento aí na lâmina, que o ideal seria um período de 15 anos, onde seria suficiente para permitir as análises e até mesmo observar mudanças paradigmáticas. Então, com 15 anos já é possível perceber mudanças no comportamento, mudanças de paradigmas. Mas ele colocou em 14 anos, ele trouxe um recorte de 14 anos e justificou que é por se aproximar de 15 anos, conforme essa citação aí. Aí, como a gente já está em 2021, a minha proposta é que a gente venha analisar de 2006 a 2020 se houve alguma mudança de paradigma, se houve alguma tendência, ou aumentou ou diminuiu os estudos voltados para a educação física.
Então, em 92, a 2005, ele vem elencando, né, os estudos que foram feitos. Aí você tem lá da parte da dimensão da licenciatura, da dimensão do bacharel, trabalhando com criança, trabalhando em diversas, a parte psicomotora. Então, ele reuniu. Só que no estudo dele, ele não trouxe de forma qualitativa. O que seria qualitativa? O que mais se buscou naquele momento? O que ele analisou que as pessoas estão pesquisando mais? Sobre crianças? Sobre obesidade? Sobre doenças em idosos? Não, ele não analisou o que se buscava nos estudos. Ele analisou só de forma quantitativa. Quantos estudos foram feitos? Aí, na terceira lâmina, eu venho apresentar, né, a tabela que eles mesmos fizeram, né? Na primeira coluna, a gente tem aqui, olha, de 92, primeira semana, e ele vai até 2005, 14ª semana. Aí, na terceira coluna, ele mostra quantos estudos foram feitos, né, em 1992. Ele diz, olha, foram 5 estudos. Aí, quantos alunos participaram do estudo de iniciação científica voltado para a educação física? Aí, essa coluna aqui. Diz que 5 estudantes. Aí, quantos professores participaram? Aí, eu tenho aqui, 4. Então, você pensar, é razoável. Você tem 5 estudos, 5 alunos e 4 professores. Esses alunos estão bem aparados. 4 professores para direcionar 5 alunos e produzir 5 trabalhos, significa que seria um trabalho para cada aluno, né? Então, quando a gente chega em 93, você tem um salto. Na segunda semana, você tem 25 trabalhos, né? Parece que virou uma moda, assim, 25 trabalhos. Aí você percebe que dos 25, tinham 23 estudantes envolvidos ali na questão. E de professores também teve um boom, olha, você teve 15 professores. Também é um número, né, razoável. 15 docentes para 23 estudantes e 25 trabalhos, está bem servido, né? Só que quando eu vou aqui para o primeiro balãozinho vermelho, quando você chega em 95, né, você tem uma queda de número de professores. Os professores acabam se envolvendo menos. Eu não analisei o motivo desses professores se envolverem cada vez menos. Não pode ser questão salarial, eu não analisei isso, né? Então, você tem ali o número de 2 professores. Para quê? Para 8 alunos. Então, seria um professor a cada 4 alunos. Para sair o quê? 5 trabalhos. 8 alunos para sair 5 trabalhos. Quero chamar a atenção para 98, a 7ª semana. Perceba que caiu drasticamente. Foram 4 trabalhos. Ou seja, neste ano, apenas 4 trabalhos. Só que, assim, o que é muito assustador desses 4 trabalhos, 13 alunos envolvidos, porque pensamento é o verdadeiro. Vamos embora, põe no bonde, né? Bora, cá mais 13 alunos para 4 trabalhos. É muito aluno para 4 trabalhos. E apenas um professor. Eu imagino como esse professor deve ter ficado. E esse levantamento que foi feito, né? Ele fala de professores da UERJ, mas ele apresenta também uma ressalva dizendo que 7, né, desses quantitativos de professores que orientaram, 7 não pertencem à UERJ, são de outras instituições. Então, esse um professor trabalhou com 13 alunos para 4 trabalhos. Né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de submeter artigo, resumo, assim, para a revista científica, e alguns editoriais pedem, né, em dado momento, a partir do 4º integrante, identificar abaixo o que ele fez. Né? Porque você pegar um trabalho, não é um resumo, um resumo, colocar 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, 6 cabeças para fazer um resumo, às vezes, de 1000 palavras, que dá uma página e meia. Então, as revistas acabam pedindo para você colocar embaixo o que cada um fez. Porque parece trabalho de ensino fundamental. 13 pessoas, assim, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Na 8ª semana, você já tem um aumento aqui do número de professores, você já tem 2 professores, mesmo assim é um número muito pequeno se você for comparar. 2 professores para 11 alunos. Né? Mas você tem aí uma crescente no número de trabalhos, você já tem 9 trabalhos aí na semana. Mas quando chega em 2000, na 9ª, de 9 cai para 4. Então, você desce o número de trabalhos, você desce o número de participantes, o número de professores acaba se mantendo,
né? A impressão que eu tenho é que são sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos professores. Você tem aí um aumento, só quando você chega na 12ª semana, um trabalho só, em um ano, um trabalho, um aluno e 3 professores. Eu ofereci 3 professores para orientar um aluno para um trabalho, né? Como é que se deu essa relação? Na 13ª, você tem 2 trabalhos, 2 alunos e um professor. Esse um professor ficou com esses 2 alunos e esses 2 trabalhos, né? E na 14ª semana de 2005, infelizmente, você não tem nada. Você não tem produção nenhuma. Você não tem trabalho, você não tem aluno envolvido, você não tem professor envolvido. Aí a gente acaba uma pesquisa qualitativa. O que levou, né, a esse declínio? Por que os professores estão desestimulados? Por que os alunos estão desestimulados? Aí já cabe outras práticas metodológicas, pesquisa, de entrevista e por aí vai. Eu tenho a impressão, se a gente continuar esse estudo de 2006 a 2020, a gente vai ter um boom novamente, mas acredito que lá isso vai cair em dado momento, né? E quando chegar em 2020, a gente vai ter esse levante. Mas eu não vou poder afirmar isso, porque eu não fiz nenhuma leitura da arte, mas o professor Felipe Triani, ele é envolvido diretamente nessas questões científicas. Acredito que ele pode falar melhor do que eu, se vai ter esse boom, ou se não vai ter esse boom no final de 2020, né? Porque eu estou trazendo aqui hipótese, pelo que a gente vê aí da Covid-19, mas a educação física não se resume à Covid-19, tem outros campos de atuação. E nesse momento, eu queria passar a bola para o Triani, para que ele possa estar desenvolvendo e até me respondendo como é que anda a questão da UERJ, né? Porque foi coincidência, tá, Triana? Quando eu peguei o seminário da UERJ para analisar, depois eu fui ver que você era da UERJ, assim, Triana vai saber falar melhor do que eu do que aconteceu em 2016 para cá nas pesquisas. Então, eu passo a bola para você. Oi, gente. Eu vou dar continuidade na fala da professora Tatiane, né? E dentro exatamente do que ela veio falando para vocês sobre iniciação científica, sobre a pesquisa na educação física. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, assim, e eu queria que vocês soubessem disso. É importante vocês saberem disso, tá? Porque, assim, nas aulas, às vezes, parece que os alunos não sabem, e se eles não sabem é porque alguém nunca falou, né? Então, de repente, eu queria falar para vocês isso. Quando a gente ingressa no ensino superior, a gente não está falando mais de uma aula que a gente assistiu no ensino médio, em que o professor falava ali e que você apenas assistia. O ensino superior, a universidade, ela é baseada em 3 pontos. É importante que vocês estejam relacionados com esses 3 pontos. O primeiro ponto é o ensino. E o ensino vocês estão vivenciando cotidianamente durante as aulas, quando vocês assistem aos vídeos, quando vocês respondem ao fórum. Então, vocês estão fazendo parte do ensino quando vocês participam dessas atividades. Nós temos mais 2 tarefas para o acadêmico que vocês precisam estar envolvidos, que é a pesquisa e que é a extensão. A pesquisa vai ao encontro do que a Tatiane acabou de falar sobre a iniciação científica. Vocês precisam estar vinculados, vocês precisam participar de alguma maneira da iniciação científica. Eu já vou falar mais para frente, eu vou falar como vocês vão fazer isso. Mas vocês precisam participar de alguma maneira da iniciação científica. Vocês precisam assumir de fato, né, uma vida acadêmica.
ter uma vida acadêmica, ser universitário, significa participar dessas tarefas acadêmicas, significa estar envolvido com essas atividades acadêmicas. Não é somente assistir às aulas e eu cumprir meu papel e acabou, é isso, né? Porque não é somente as aulas, ao ensino em que resume a universidade, eu preciso participar de outras atividades também. Então, dentro dessa vida acadêmica, que você assiste às aulas, você faz cursos livres, que são as famosas horas complementares, e aqui já fazendo uma ressalva, né? Muitas vezes eu encontro os alunos falando assim, só faltam 15 horas para mim bater as 200, só faltam 10 horas para eu fazer as 200 horas, e etc. Gente, 200 é uma carga horária mínima para você se formar, sabe? Assim, eu tive colegas que se formaram comigo que tinham ali 500, 600, 700, 800 horas de atividades complementares. E tudo isso vai para o histórico de vocês, tudo isso vai para o currículo de vocês, né? Então, você imagina o seguinte, eu não tive aula de capoeira na faculdade, não tinha disciplina de capoeira, mas eu fiz pelo menos 10 cursos de capoeira. Isso significa que, de alguma maneira, eu tive um contato com essas atividades durante o curso de graduação. É importante que vocês venham a tentar se integrar nessas atividades, participar de todas essas mesas que a gente está oferecendo, participar de todos os seminários, eventos que acontecem não só no Centro Universitário Gami Souza, mas em outras universidades também, né? Quando você é estudante, né, por exemplo, a Tatiana acabou de mostrar um quadro em que os alunos que estavam participando do seminário, eles não eram somente alunos da UERJ, alunos de outras instituições também. Ou seja, a gente precisa, quando você é um universitário, fazer um intercâmbio entre universidades, seja para conhecer pessoas, para conhecer professores, saber fazer relações entre os seus professores, professores de outra universidade, fazer relação entre os alunos da sua turma, os alunos da turma de outra universidade, né? As pessoas participar disso, né? Uma das possibilidades interessantes vocês estarem participando de iniciação científica é a possibilidade de vocês irem a congressos, irem a eventos. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso grupo, né? Já vou falar sobre ele. O nosso grupo, ele, em 2019, nós fomos para um congresso em Natal muito legal. Nós conhecemos a universidade, conhecemos os espaços, escutamos pessoas diferentes falando sobre educação física, né? Em 2018, nós fomos para Foz do Iguaçu. Nós vamos para outros lugares conhecer diferentes universidades, diferentes espaços. Obviamente que o nosso sonho, né, o nosso grande sonho é ir para universidades de outros países, né, sair do Brasil e ver o que as pessoas fora do Brasil estão falando sobre educação física para contribuir com a nossa formação e etc. Né? O máximo que a gente tem conseguido aí durante a pandemia é trazer palestrantes internacionais para falar para a gente, mas o nosso grande sonho é sair daqui e conseguir estudar um pouco fora, ver como que é a educação física do lado de fora. Né? Então, dentro desse campo da pesquisa, eu queria que vocês soubessem mais três coisas importantes. Né? Quando a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha com linhas de investigação ou linhas de pesquisa. Na educação física existem 3 grandes linhas de pesquisa que vocês vão aí a se deparar ao longo da jornada de vocês. Uma das 3 grandes linhas de pesquisa é a que a gente chama de biodinâmica. Então, a subárea biodinâmica é uma das 3 grandes linhas de pesquisa. Quem vai se familiarizar com a biodinâmica, com essa linha de investigação? Quem gosta de biomecânica, quem gosta de fisiologia do exercício, anatomia, tá? Quem gosta dessas disciplinas relacionadas às ciências biológicas vai ter uma maior familiaridade, maior aceitação, maior interesse, gosto pelas disciplinas relacionadas às ciências biológicas e vai se sentir mais à vontade em ir para a linha de investigação denominada de biodinâmica.
E existem mais duas outras linhas de pesquisa. A segunda linha a gente chama de sociocultural. A linha de pesquisa sociocultural, ela está relacionada às ciências humanas na educação física. Então, como que a gente faz uma relação entre as ciências humanas na educação física, como a gente observa isso ao longo da nossa vida universitária, da nossa vida de pesquisa, estudando as ciências do esporte por meio da filosofia do esporte, história do esporte, história da educação física, história das atividades físicas, do exercício físico, sociologia do lazer, sociologia do esporte, sociologia da educação física. Então, quando a gente estuda a educação física do ponto de vista das ciências humanas, a gente trabalha com a linha de pesquisa denominada sociocultural da educação física. E, por último, a terceira linha de pesquisa, né, é que vocês podem se familiarizar também, é a denominada de pedagógica, a sub-área pedagógica da educação física. Essa sub-área ela está intimamente relacionada às ciências humanas, então é estudar a educação física do ponto de vista das ciências humanas. Então, alguns de vocês vão ter uma maior relação com a parte do ensino, da didática, dos métodos de ensino, das técnicas de ensino e aprendizagem, etc. Então, quando a gente tem essas três sub-áreas, é importante você saber quais são essas três para você se situar na educação física. Então, quando eu pergunto para você assim, você hoje se vê em qual dessas três sub-áreas na educação física? Você se vê mais na biodinâmica, porque você gosta de fisiologia, de anatomia, ali, etc. Você se vê mais na sociocultural, ou você se vê mais na pedagógica? Quem é você enquanto um pesquisador da educação física e professor de educação física dentro dessas três linhas de pesquisa? Isso é uma pergunta que você pode se fazer todos os dias, porque isso vai começar a te ajudar a entender algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto muito de anatomia, eu não gosto muito de biomecânica. Se eu não gosto muito dessas disciplinas, eu sou alguém que tem um perfil mais próximo das ciências humanas ou das ciências da educação, tá? Então é importante vocês identificarem isso. Feito isso, né, eu só queria falar agora, já estou a caminho do fim aqui, caminhando para o final da minha fala, eu queria falar agora sobre os grupos de estudo. Uma das formas de você entrar no universo da pesquisa, entrar no universo aí da iniciação científica, é você participar de grupos de estudo, mais especificamente com professores orientadores. Na universidade, nós temos vários professores que fazem parte de grupos de estudo que estudam um determinado tema. Por exemplo, a Tatiana estava falando sobre Covid. Nós temos professores que estudam Covid, imunidade e atividade física. E aí existe um grupo de estudo só para isso. Se reúnem semanalmente ou de forma quinzenal para estudar somente isso, ler estudos, discutir, debater temas e etc. Né? E outros temas nós temos aí também relacionado a esses grupos. Por exemplo, eu fundei em 2016 um grupo de estudos de educação física e esporte. Inicialmente nós estudávamos mais especificamente os esportes de aventura, né? Depois, em 2018, a gente já construiu outro grupo de estudos, né, que é o LANCE, um laboratório de ciências do esporte. A gente começa a ajudar só as ciências do esporte, pensando em outra modalidade aí, outro objeto de conhecimento dentro da educação física, né? E atualmente na universidade nós estamos com um grupo de estudos em formação em atletismo, né? Mais especificamente em atletismo, porque a cada semestre a gente muda o nosso objeto de conhecimento, a gente vai mudando o que a gente está estudando, a gente não estuda a mesma coisa durante muito tempo, é um perfil, né, do nosso grupo. Então, uma das formas é vocês participarem, eu já estendo o convite aqui para que vocês possam estar participando, caso vocês tenham interesse, né? Os encontros acontecem de forma quinzenal, entre 1 e 2 horas de encontro.
E quais seriam ali, né, as contribuições para a tua carreira enquanto profissional de educação física? Primeiro, alguém falou aqui em algum momento de currículo Lattes. O que é um currículo Lattes? Ninguém hoje mais na vida universitária, tá, faz um chamado currículo vitae. Isso não existe mais. Isso existe para quem está no ensino médio, no ensino fundamental, quer apresentar um currículo para trabalhar em algum lugar, etc. No meio acadêmico não existe mais currículo vitae. Então você, enquanto profissional de educação física, que está na universidade, precisa aprender a fazer um currículo Lattes. Tá? O currículo Lattes é um currículo científico que apresenta ali qual é a sua formação, quais os cursos que você fez durante a sua formação. Eu estou falando aqui de cursos livres, né? De cursos que valem horas complementares. Então, tudo que você faz na sua vida acadêmica, por isso que eu estou falando que vocês têm que ter uma vida acadêmica. Se vocês fazem na sua vida acadêmica, vocês têm que colocar no currículo Lattes. Por exemplo, esse encontro de hoje aqui. Vocês têm que registrar esse encontro de hoje aqui na sua vida acadêmica, para lá na frente, quando você apresentar teu currículo, as pessoas saberem que no dia 8/5 de 2021, você participou de uma mesa sobre iniciação científica, sobre pesquisa, né? E que você, em algum momento da sua vida, você teve contato com esse conteúdo. Tá? Então o currículo Lattes é uma coisa que você vai aprender a fazer no grupo de estudos ali, na iniciação científica, etc. Outra coisa, contato com artigo científico. Diariamente as pessoas, professores, tutores da universidade estão o tempo inteiro falando sobre artigo científico. Gente, é impossível, como a Tatiane falou, você sair da universidade sem ter tido contato com artigo científico. E eu não estou falando de contato de leitura, não. Estou falando de contato de análise, de resenha, de interpretação, de criticar o artigo, de falar, de dar uma lida nos artigos, de saber escrever um artigo, né? Ou seja, você precisa entender o que é um artigo científico, né? Então, no grupo de estudos, lendo diariamente ali artigos, debatendo, apresentando, aprendendo a buscar artigo científico, não é no Google que se busca artigo científico, né? Aprender a buscar artigo científico, isso é importantíssimo para a sua vida profissional. Então, por exemplo, você está trabalhando na academia e aí alguém faz uma pergunta, professor, qual é a melhor a posição no agachamento, qual é a melhor angulação, é acima de 90 graus, abaixo de 90 graus, é 90 graus, qual é o melhor torque de movimento ali? Você, calma aí que eu vou pegar um artigo científico, que eu sei onde pega, vou ler o artigo científico e vou te trazer uma resposta científica para essa sua pergunta que é do senso comum, porque senão vira uma coisa assim, vira uma educação física não baseada em evidência. Sabe qual é a diferença entre a medicina, por exemplo, e a educação física? Quando você está com dor de cabeça, o médico prescreve um medicamento para você que foi clinicamente testado, passou por todos os testes, passou pela Anvisa, passou por um artigo científico, aí ele passa esse medicamento para você porque ele tem uma eficácia testada e comprovada cientificamente. Agora, na educação física, parece que é assim: professor, qual é a melhor série para me crescer, ficar grandão, né? Eu quero ficar gigante aí, fortão, igual o Maurício. Aí você vai e coloca assim: eu vou colocar ali, eu acho, né, que é 3 de 10. Eu acho. Achismo, amigos, é o que a Tatiane falou, não faz parte da vida acadêmica, não faz parte da vida universitária. Você não acha nada, você tem que trabalhar em evidência. Você tem que pegar um estudo que mostrou, que fez uma avaliação com, sei lá, 10, 20, 30 homens saudáveis, fez os exercícios ali, passou por um protocolo, por uma avaliação científica e demonstrou que ao longo de 3 semanas, o exercício realizado ali a uma intensidade X, a uma cadência tal, num torque tal, numa velocidade de contração tal, no número de séries tal, no número de repetições tal, no intervalo tal, suplementando ou não suplementando, teve um efeito X. Aí sim você prescreve alguma coisa com base em algo que tem efeito comprovado cientificamente. Senão, a gente está numa conversa de botequim aqui, falando o que eu acho, o que você acha, etc. E educação física é uma ciência, e na qualidade de ciência, ela não pode ser entendida como algo do senso comum. Por isso a importância de vocês estarem presentes aí em grupos de iniciação científica e etc., fazendo essa integração, esse intercâmbio com professores, com pesquisadores, com alunos de outros períodos, né, e fazendo esse contato aqui. Muitas vezes no curso à distância a gente sente um pouco de falta desse contato aqui que a gente está tendo agora, todo mundo um vendo o outro e etc. Tá? Amigos, eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar, eu acho que eu fiz uma abordagem aqui dentro do que eu queria falar para vocês, pegando o gancho aí do que a Tatiane começou a falando com vocês, certo? No mais, eu deixo aí aberto aí para vocês fazerem perguntas, fazerem questionamentos, que essa que é a parte boa agora, né? É que quando vocês venham aqui
fazer a intervenção também, participar, fazer pergunta aqui, questionar alguma coisa, tirar dúvida. Essa é a melhor parte agora pra gente, porque senão pra gente aqui parece que ficou muito chato. A gente só falou, vocês ouviram, agora vai todo mundo para casa, acabou, né? Então não é assim que a gente quer mais participação. É isso, obrigado. Obrigado, Felipe, Tati. Pessoal, quem quiser pode fazer pergunta aqui no chat, tá? Pra gente organizar, mas pode fazer no microfone também. Eu tenho uma pergunta. Você falou que se a gente for procurar por uma pesquisa científica, um artigo científico, que não seria pelo Google, seria por onde? Essa é a minha primeira pergunta. E quando você falou de currículo Lattes, você quis dizer, a gente tem um site para a gente fazer esse currículo Lattes ou é por algum software? Como é que funciona? Triane, tem a honra? Então, Eduardo, em relação ao currículo Lattes, né, eu coloquei no chat aí para vocês, o link, é um site mesmo, uma plataforma online de identificação de pesquisadores. Então, por exemplo, se você colocar lá o nome de qualquer professor, né, o nome completo de qualquer professor ali, você vai encontrar o currículo desse professor, saber quem é esse professor, né? Ver um cara crachá ali, né? Saber onde ele se formou, o que ele estuda, o que ele não estuda. Então é uma forma de você conhecer os seus professores, de você conhecer os seus colegas de trabalho, né? Inclusive até enquanto profissional, de repente enquanto gestor, você avaliar alguém, né? Imagina que chega alguém para trabalhar com você pega o nome da pessoa, coloca lá no currículo Lattes, a pessoa não tem um currículo Lattes, ou tem um currículo Lattes mal feito, né? Você já vai de cara ali saber as características dessa pessoa. Então é um site, é um link que você vai acessar, você vai criar lá o seu pessoal, cada um acaba criando o seu pessoal também e vai desenvolvendo aí. E é importante você criar agora, porque vocês estão no início do curso. E aí tudo que vocês forem fazendo, vocês vão jogando lá. Vocês vão alimentando. Porque se você deixa para fazer o currículo Lattes no final, você tem que resgatar na memória, ficar correndo atrás de papel para achar tudo que você fez e começar a preencher esse currículo depois lá. Isso aí é a pior das hipóteses, né? Isso que não pode acontecer. O ideal é fazer o mais cedo possível e na medida que você vai construindo a sua vida acadêmica, você vai construindo também o seu currículo Lattes paralelamente. Em relação a essa questão da busca por artigos científicos, né? E isso necessitaria, né, de um curso, né? Não tem como chegar para você e falar assim, Eduardo, você vai pesquisar nas bases A, B, C, D e E, né? Hoje, na educação física, as mais utilizadas para os estudos, as linhas de pesquisas das ciências biodinâmicas, é uma plataforma que a gente chama de PubMed. Tá? São publicações relacionadas à medicina, ao campo da medicina. E a base indexadora mais utilizada no campo das ciências da educação e das ciências humanas é uma plataforma que a gente chama de Cielo, não Cielo máquina de cartão de crédito, mas com S na frente. Tá? São essas duas as grandes bases hoje que a gente tem adotado, mas existem várias outras e cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Então, assim, realmente a gente precisa de um contato maior, de participar do programa de iniciação científica, de fazer um curso sobre isso, fazer um projeto de extensão sobre isso, fazer até uma outra mesa sobre esse tema, né, e discutir somente essas questões, e aí vai ser muito legal para a gente se aprofundar nessas questões aí. Tá bom, Eduardo? Espero que eu tenha respondido aí a que você perguntou. Valeu, obrigado. Eu coloquei uma outra aí, o catálogo de teses da CAPES também. Eu recorro muito a ela. Tá aí o link. Tati, a gente teve outras perguntas aqui do Will e do Flávio sobre o que o professor Felipe comentou de outros grupos de pesquisa, grupos de estudo, inclusive em outras instituições,
né? E eles estão perguntando como é que eles fazem para participar desses grupos, né? Como é que eles se inserem, como eles abordam esses grupos, esses professores, pesquisadores e outras instituições, né, durante a graduação. Você primeiro tem que tentar se achar ali dentro das linhas de pesquisa que o Triane mencionou. Qual é a sua área, né? Aí, a partir dali, você vai ver qual universidade dialoga com o que você quer. Sabe? Por exemplo, eu fiz algumas matérias na UERJ, mas da Duque de Caxias, mas por uma questão pedagógica. Se eu for para um lado mais da ciência biológica, ali não cabe para mim, eu não vou achar ninguém que possa me ajudar. Eu preciso descobrir onde eu acho os professores. Primeiro eu vou na faculdade, vou no site. Aí lá no site da faculdade tem lá linhas de pesquisa. Opa, fulana fala a língua que eu quero falar, né? Provavelmente embaixo do nome dessa professora vai estar o currículo Lattes dela, que você vai clicar, vai ser direcionado para essa plataforma, aí você vai ver tudo que ela está trabalhando, inclusive os projetos atuais, os projetos passados, e ali você vai ter um e-mail. Você vai entrar naquela caixa e tentar um acesso com ela, conversar. Muitas vezes eu vou ignorar a gente, não é isso que acontece? Aqueles e-mails, assim, acabam não sendo visitados sempre. Mas esse fazer presente. Você vai até a universidade, no primeiro momento, pela demanda, né? Você pode até ser ignorado, ela vai pedir para você fazer um processo seletivo para aluno especial, né? Aí depois você pode pedir para ser ouvinte, você vai levar um chá de 1 ano ali circulando, né? É um teste de resiliência também. Mas se você gosta, se você quer isso, né, para a sua vida profissional, vale a pena. Para você começar a fazer já essa busca no segundo período, buscar esses professores para começar a interagir ali, né? Porque o que acontece, gente? A academia não é isso que é vendido, essa questão democrática, não é. Existe também um jogo de ego ali. Ainda mais a universidade pública tem um jogo de ego, né? O José pode falar bem isso, Triane também. Há situações que você fica meio que impenetrável por conta do título de doutor, mas eu acho que tudo é resistência. Você tem que procurar essas universidades, se fazer presente para ser notado. Por exemplo, eu acredito que no grupo do Triane todas as pessoas são bem-vindas, né? Mas você sabe, Triane, que não é sempre assim, né? Deu para entender? Lá, site da faculdade, buscar o nome da pessoa que te interessa, curricular, ver os projetos, né? Eu quero falar de literatura. Pô, você vai falar com outra pessoa, não vai falar com essa pessoa, né? Você quer fazer mestrado. Engraçado que as pessoas lá atrás saíam da graduação e buscavam seus campos de trabalho. Hoje você tem um número maior de pessoas que saem da graduação, buscam mestrado e doutorado. Esse número aumentou bastante. Então, você tem que procurar alguém que fale a sua língua, que discute o seu assunto, né? Você vai falar sobre educação física em presídio. Quem trabalha educação física em presídio? Você vai buscar. Quem é o cara que trabalha educação física em presídio? Então, você vai estar... Não adianta você ir para uma outra pessoa, que a outra pessoa vai falar assim, mas eu não dialogo com isso, eu não vou ter condições de te orientar, não vou ter condições de te ajudar. Aí você vai ser rejeitado. Ok? Tem um incentivozinho legal aí também, né, Tatiana, que é a grana, né? Então, iniciação científica, para quem está na graduação, né, vai para iniciação científica, rola uma grana, então tem um dinheiro que vocês recebem todo mês lá na sua conta para fazer a pesquisa. Acaba que a pesquisa hoje também ela está sendo um campo mercadológico importante. E aí depois que você termina a sua graduação e você quer continuá-la na pesquisa, você consegue uma bolsa para fazer o curso de mestrado. Essa bolsa aí hoje está no valor, acho que de R$ 1.500, então você durante 4 anos, você recebe R$ 1.500 para estudar. 2.500? Durante 2 anos, a bolsa é 1.500, mais ou menos. Durante 2 anos aí do mestrado, você recebe 1.500 ali, e aí se você quiser ainda continuar aí recebendo um dinheiro, quiser continuar na pesquisa, você vai para o doutorado. Aí no doutorado eu acho que já são R$ 2.500, né? Aí são durante 4 anos, né? Aí são 4 anos recebendo R$ 2.500, né? E aí se você ainda quiser continuar, se não quiser largar o osso, se quiser continuar ainda, né?
for assim, for muito dedicado à pesquisa, quiser continuar, você vai fazer um que a gente chama de pós-doutorado. Pós-doutorado, acho que são R$ 4.000, né? Durante um ano, né, que você recebe. E tem gente que, além disso, tem outras bolsas, né? Existem órgãos de financiamento de pesquisa no Brasil, como, por exemplo, o CNPq, no Rio de Janeiro, mais especificamente, a FAPERJ, que está, inclusive, com o edital de iniciação científica aberto hoje, né? Para que você possa entrar lá e aí você vai ler o edital. O edital está dizendo, ó, tem que ser acadêmico do curso, tal período, tem que montar um projeto assim, assim, aí você monta e submete. E aí é esperar para saber qual vai ser o resultado. E é isso, e pesquisa é isso. É o que a Tatiane está falando, é tentar, é um movimento de resistência aí, ficar tentando nesses processos e tem um incentivo que é da grana. Gente, só falando da grana, que é um assunto muito interessante, né? Eu li algumas notícias que está tendo um corte, né? Nossa, fiquei tão triste. Vocês sabem dizer sobre esse corte? Como é que está isso, José? Como é que está o corte? A gente teve para agora, para 2021, só 13% do orçamento do CNPq aprovado. Então, o que foi pensado, né, que se gastaria em pesquisa no Brasil, só por essa agência, e aí, como o Triane mencionou, o CNPq é um braço do Ministério de Ciência e Tecnologia, e existe um orçamento sempre aprovado. Esse dinheiro, como ele estava dizendo, ele vai para pagar bolsas de alunos, ele vai para pagar os insumos para pesquisa. Então, dependendo da sua pergunta experimental, da sua pesquisa, você tem gastos ali. Se você trabalha com modelos animais, você precisa manter esses animais no laboratório, comprar reagentes, essas coisas. E, enfim, existe um orçamento nacional, né, dessas instituições de fomento à pesquisa, as instituições que pagam as pesquisas aqui no Brasil. E o CNPq é um órgão federal e um dos principais, né, como ele falou, junto com a CAPES e junto com as instituições de fomento estaduais, aí, como a FAPERJ aqui no Rio. A gente teve só 13% do orçamento do que seria necessário aprovado para esse ano. Então, isso certamente vai impactar aí como as pesquisas estão sendo desenvolvidas e serão desenvolvidas daqui para frente. E, ironicamente, no momento em que a gente passou a enxergar a ciência de outro jeito, né, e ver como é importante a gente ter um país produzindo respostas científicas rápidas, em tempo real. Então, um parênteses aqui na nossa conversa, que não é para desmotivar ninguém, não, mas já que a Tati puxou, acontece também, né? Eu tenho a bolsa da FAPERJ e realmente estou muito preocupada quanto a isso. Né? Não sei como é que vai ficar o nosso da FAPERJ. E aí, Triane, mais alguma coisa? A gente esqueceu? Tem muita coisa para falar, né? Mas o tempo é curto, a gente tem outras agendas. Inclusive, às 13 horas eu vou estar entrando em outra transmissão. Tem a gente também que vive a mesma vibe, porque para publicar, do jeito que ele publica, gente, a pessoa só vai ficar, né, direto. Mais alguma questão, crianças? Eu que agradeço vocês estarem aqui, sábado, aturando a gente. Só uma pergunta. Triane, você tá de pijama e só com a blusa? Você também, José? Eu tô de pijama. Botei só a blusa bonitinha. Então, vou me despedir de vocês. Foi bom estar com vocês, a gente vai se falando. Pelo teclado, agradecer ao Triane pela participação. Muito obrigada por você estar com a gente. Demais, a gente vai se encontrando. Esse vídeo vai ser editado, óbvio, e vai ser colocado lá no YouTube, para vocês olharem. Tem uma lista de presença que eu coloquei, para vocês cliquem lá e assinem, tá bom? Quer se despedir, Triane? Agradecer a participação de todo mundo. Feliz por ter visto a galera colocar aqui no chat que queria que tivesse mais encontros, né, como esse. Isso é legal, porque assim mostra que realmente vocês têm interesse, né? Hoje é sábado, é domingo, né? E estão solicitando isso, né? Então, feliz por estar vendo isso, por estarem gostando da participação, desse envolvimento. Agradecer a participação de vocês, né? Se vocês não estivessem aqui, não adiantaria de nada o José, a Tatiane e eu estarmos aqui, né? Então, assim,
Obrigado pela participação de vocês. Muito legal estarmos juntos mais uma vez. Tá bom, amigos? E até a próxima. Obrigado, Tati, Felipe. Obrigado a todo mundo aí. Um prazer estar sempre com vocês. Só para concatenar aqui, a ciência vale muito a pena, gente. É muito recompensador, tá? Em qualquer área que vocês estejam. Então, considerem isso, pensem nisso não só como uma iniciação científica que vocês têm que cumprir, mas como algo que vocês podem fazer, serem reconhecidos por isso e ajudar ali, a empurrar a fronteira dos conhecimentos da área que vocês escolheram para frente, né? Então, um abraço, tenham todos um ótimo fim de semana e obrigado pela presença e participação de todo mundo.